A palavra do Senhor diz em Isaías 66, versículo 2, que a mão do Senhor fez todas estas coisas que conhecemos: céu, terra, mares, os animais do campo, os frutos da terra, as sementes da terra, as aves do céu, para servir para mim e para você de mantimento. E no mesmo versículo 2 de Isaías 66, o Senhor diz assim, que além da mão dele fazer, ele vai olhar para aqueles que teme e treme a palavra que ele deixou para nós. Então preste atenção. Eu quero que você seja um inconformado. Um inconformado não se conforma com os problemas, não se conforma com aquilo que está errado. Um inconformado acredita e teme e treme diante do que está escrito aqui, do que está prometido aqui. E Deus afirma no versículo 2 do livro do profeta Isaías 66, que as mãos dele fez todas as coisas e que os olhos dele está sobre aqueles que temem e tremem essa palavra. Essa palavra, meu irmão, minha irmã, vai se cumprir na vida daqueles que crê e na vida daqueles que não crê, mas nós somos o que cremos, por isso Deus vai cumprir as promessas na sua vida. Acredite, Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. Entenda isso. Nada há de ficar sem se cumprir. E diante dessa palavra, eu quero trazer também à memória para você mais versículos. Salmo 34:18 diz que perto quer estar Deus dos que têm o coração aquebrantado. E quem é os que têm o coração aquebrantado? É aqueles que reconhecem que Deus está acima de tudo e de todos, que nada pode acontecer sem que Deus nos abençoe. Às vezes nós tentamos fazer com a força das nossas mãos, mas com a força das nossas mãos é do nosso jeito. E quando nós fazemos do jeito de Deus, do jeito da palavra, as coisas vão acontecer do jeito de Deus. E a palavra diz que o Senhor quer estar perto de mim, de você, para nos abençoar. No Salmo 57, versículo 15, mostra a grandeza de Deus, a soberania. Ele diz que ele habita num alto, num sublime trono, aonde eu e você não podemos chegar, a não ser que ele nos permita chegar lá, a não ser que ele nos abençoe para chegar lá. Então eu quero te dizer hoje aqui que Deus quer te abençoar e que os olhos do Senhor estão sobre mim, sobre você, para nos abençoar. Abençoar quem? Conforme está escrito aqui que nós lemos, os que têm o coração aquebrantado, os que têm o coração contrito, de natureza, os que têm o coração humilde. Não é humildade de comportamento, é humildade de coração, de dizer e reconhecer que sem Deus eu nada posso fazer. E o Salmo 57,15, ele afirma a grandeza dele, mas ele diz também que ele quer abençoar, vivificar os que têm um coração aquebrantado. E eu creio que esse é você, e se você crê, recebe essa palavra. Se você não tem se comportado com humildade de coração, comece a fazer isso, porque o nosso Senhor Jesus Cristo diz: aprendei
de mim, diz o Senhor Jesus, que é manso e humilde de coração, para que possam alcançar paz e salvação para a nossa alma. O nosso Deus não mente na sua palavra, e Ele quer nos abençoar, e está prometido, e quando está prometido por Deus, Ele cumpre a palavra dele. E para que você não perca a vitória que Ele tem para você, para que você receba o milagre que Ele tem para você, eu quero acrescentar ainda mais um versículo, Isaías, no capítulo 60, versículo 22, diz assim: o Senhor nosso Deus afirma que o menor virá a ser mil, o menor virá a ser mil, porque Ele quer fazer de você uma pessoa forte, uma geração forte. Ele quer fazer de nós uma nação forte. Então que você possa ser abençoado por aquilo que está nessa palavra. Tema ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e a sabedoria de Deus é para abençoar eu, você, a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios. Portanto, seja uma pessoa mansa e humilde de coração, aquebrantada nos seus comportamentos, decidida a vencer todos os dias. Nós nos reunimos aqui como igreja porque acreditamos na palavra e temos o temor e temos a obediência. Você que está me ouvindo aqui através das redes sociais, deixa o Espírito Santo te conduzir a um caminho de arrependimento, para um coração aquebrantado, e aí você vai orar e dizer: meu Deus, os teus olhos estão sobre mim, e eu recebo as promessas que está nessa palavra, porque os teus olhos estão sobre os que têm o coração aquebrantado, e eu sou o que tem esse coração aquebrantado. Essa fé pura de acreditar que os olhos do Senhor vivifica e faz um milagre acontecer, para que todos saibam, para que todos entendam que foi a poderosa mão do Senhor que te abençoou. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa vida que está aqui, por cada um que está aqui, e que ele seja abençoado conforme a promessa da sua palavra, que eles sejam restaurados conforme as Escrituras sagradas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.